Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre como enfrentar a perda de um ente querido. Muitas situações na vida nos trazem a sensação de um mal irreparável, geralmente envolvendo perdas ou grandes mudanças. Doenças, morte de alguém, mudança de cidade, de emprego, condição social, separação, perda de um sonho ou ideal e outras. As situações mais dolorosas referem-se à perda de um ente querido. As pessoas ficam com a sensação de terem sido roubadas em algo a que tinham direito. Passam por um processo doloroso que envolve sofrimento, medo, revolta, raiva, culpa, depressão, isolamento, desinteresse pelas atividades costumeiras ou excesso de atividade, que é no caso a fuga. Apresentam sintomas físicos e psicológicos de estresse, podendo até vir a adoecer. O tempo requerido para o luto, fase de maior sofrimento e a maneira de vivê-lo depende muito das circunstâncias da perda, o significado desta para a pessoa, seu modo particular de lidar com situações de crise, apoio disponível no meio familiar e social, como a comunidade onde vive encara esta perda, suas próprias crenças e outros aspectos. A recuperação de uma perda significativa leva de alguns meses a 2 anos, e mesmo aí alguns aspectos podem continuar não muito bem resolvidos. Mas, além da tristeza, situações dolorosas podem fazer com que descubramos em nós mesmos forças antes desconhecidas. Faz com que repensemos nossas vidas e nossos valores, passando a perceber o que realmente é importante e o que é supérfluo, e podem nos transformar em pessoas mais ricas, espiritual e emocionalmente. Apesar das pessoas sentirem e reagirem diferentemente, existem pontos em comum nas situações de perda, quando geralmente passam por fases semelhantes. Quando descobrem que estão com uma doença grave, ou isto acontece com um ente muito próximo, a morte inesperada de alguém que amam, ou com quase todos os tipos de perda. Primeiro, as pessoas passam pelo estágio de choque e negação, não querendo acreditar na realidade. Depois vem a fase da raiva e revolta, contra tudo, todos e até contra Deus, e muita mágoa. Mais tarde passam a negociar com Deus e com a vida, tentando fazer trocas e promessas. Depois ficam deprimidos, perguntando-se: por que eu? Por que ele ou ela? Por que comigo? Ou por que conosco? A seguir, a tendência é retirarem por algum tempo, afastando-se dos outros, enquanto buscam alcançar um estado de entendimento, paz, aceitação, de aceitar aquilo que não pode ser mudado. Muitos param em determinada fase e não vão adiante a superação da perda que já aconteceu ou, no caso de uma doença, vai ocorrer. Alguns pulam de uma fase para outra, podendo retornar às fases anteriores. Outros caminham para a superação. Isto vai depender muito do suporte que recebem do meio, dos amigos, de terapeutas ou orientadores, do entendimento que têm sobre a vida e sua finalidade, de suas crenças filosóficas ou religiosas e outros aspectos. A doutora Ross estudou também 20 mil casos de pessoas de várias culturas que passaram por experiências de quase morte e notou muita semelhança no que percebem naqueles momentos de morte. As vivências, segundo o depoimento das pessoas, as vivências e sensações são agradáveis e os pacientes percebem que na realidade a morte não existe. É uma passagem para um plano de vida diferente, como a borboleta que deixa o casulo. Se começarmos a ver a vida de maneira diferente, com maior entendimento, veremos que a morte jamais deve representar sofrimento, mas uma continuação da vida e da evolução. Bom, gente, agora eu vou falar aqui algumas sugestões que podem ajudar nesta fase difícil. 1. Fale sobre sua perda e sua dor. Nos primeiros meses, muitos têm esta necessidade. Deixe que os outros saibam que este assunto não deve ser evitado e que lhe faz bem falar sobre isto. Abrir-se com alguém de confiança ajuda no entendimento e na aceitação.
quando os amigos entendem o processo, percebem que ouvindo e compartilhando o sofrimento estão ajudando, e você vai se sentir melhor desabafando. Entretanto, em algumas situações ou com algumas pessoas, quando não quiser falar sobre o assunto, também diga isto claramente. 2. Quando se perde alguém importante, é difícil sentir que se fez o bastante. Discutir este sentimento com alguém compreensivo e de confiança vai ajudar a distinguir a culpa real e irreal, e aos poucos esta começa a diminuir. Não pode se sentir responsável por não prever os acontecimentos, ou culpa como se tivesse tido a intenção de prejudicar alguém. Além do mais, temos que aceitar a realidade que ninguém é perfeito. Fazemos o possível de acordo com nossa capacidade. 3. Trabalhe os sentimentos de raiva e revolta. Estes sentimentos existem em face de uma grande perda. É importante percebê-los e expressar os sentimentos de raiva e amargura. Não adianta negá-los ou envergonhar-se deles. São normais e irão desaparecendo com o tempo e a aceitação do fato. 4. Idealização. Há uma fase em que a pessoa pensa em suas falhas como pai, mãe, filho, cônjuge, irmão, namorado ou amigo, e vê a pessoa que se foi como um ser perfeito. Com o tempo começará a vê-la como um ser humano real, com suas qualidades e defeitos, assim como todos nós. 5. Não se isole. Mesmo que não se sinta à vontade para compartilhar seu sofrimento e prefira ficar sozinho, precisa buscar a companhia de outras pessoas. Amigos e familiares que o estimem podem ajudar muito. Lembre-se que não está só. Muitos o estimam, querem lhe dar amor e conforto, assim como precisam do seu amor e atenção. Isto consola, renova suas forças e ajuda na construção de novos objetivos e, com o tempo, a recuperar a alegria de viver. Essas pessoas podem fazer muito por você e você por elas. 6. Mudança de valores. Diante da morte ou de uma grande perda, a pessoa tende a repensar seus valores, a reavaliar seus objetivos de vida, deixar de lado coisas que anteriormente valorizava e que agora percebe que são insignificantes ou fúteis, e a valorizar aspectos que percebe serem realmente mais importantes. Muitas vezes implementa mudanças positivas na sua maneira de ser e de viver, tornando-se menos preocupada com o ter e mais com o ser, evoluindo moral, emocional e espiritualmente. 7. Nunca mais serei o mesmo. É frequente haver um grande sofrimento neste pensamento que pode ser real, mas isso não significa que nunca mais possa ser feliz. Embora essa ideia possa parecer inaceitável no período do sofrimento, as transformações podem nos enriquecer. Geralmente é isso que acontece, quando a pessoa aceita trabalhar e superar a fase de mágoa e revolta, decidindo que pode e deve viver o melhor possível. 8. Evite decisões importantes ou grandes mudanças. No primeiro ano após a perda, geralmente não é um período adequado para tomar decisões importantes ou fazer grandes mudanças, a menos que as circunstâncias o exijam. Uma pessoa amargurada tem a capacidade de julgamento diminuída. Se algumas mudanças forem necessárias e inadiáveis, peça a ajuda de alguém competente e não envolvido emocionalmente com os problemas. Bom, gente, no próximo programa a gente continua falando aí desse tema, como lidar com a perda de um ente querido, e vamos à lição de vida da semana. Joias devolvidas. Narra a antiga lenda árabe que um rabi religioso, dedicado, vivia muito feliz com sua família, esposa admirável e 2 filhos queridos. Certa vez, por imperativos da religião, o rabi empreendeu longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. No período em que estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos 2 filhos amados. A mãe sentiu o coração dilacerado de dor. No entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, suportou o choque com bravura. Todavia, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo-o portador de insuficiência cardíaca, temia que não suportasse tamanha comoção. Lembrou-se de fazer uma prece.
rogou a Deus auxílio para resolver a difícil questão. Alguns dias depois, no final de tarde, o Rabi retornou ao lar. Abraçou longamente a esposa e perguntou pelos filhos. Ela pediu para que não se preocupasse, que tomasse o seu banho e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos sentados à mesa. A esposa lhe perguntou sobre a viagem e logo ele perguntou novamente pelos filhos. Ela, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: "Deixe os filhos. Primeiro quero que me ajude a resolver um problema que considero grave." O marido, já um pouco preocupado, perguntou: "O que aconteceu? Notei você abatida. Fale, resolveremos juntos com a ajuda de Deus." "Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas. Jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz?" "Ora, mulher, não estou entendendo seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades. Por que isso agora? É que nunca ha visto joias assim tão maravilhosas." "Pode até ser, mas se não lhe pertencem, terá que devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las." E o Rabi respondeu com firmeza: "Ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las, eu o ajudarei. Iremos juntos devolvê-las hoje mesmo." "Pois bem, meu marido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda e durante a sua viagem veio buscá-los. Eles se foram." O Rabi compreendeu a mensagem, abraçou a esposa e juntos derramaram grossas lágrimas, sem revolta nem desespero. Bom, gente, qual que é a lição dessa história? A lição dessa história é que devemos compreender que todas as pessoas que temos, pai, mãe, marido, esposa, filhos, amigos, são emprestadas a nós por Deus e por um tempo definido por Deus, e nunca sabemos quando será a devolução. Portanto, não perdemos as pessoas que amamos, e sim a devolvemos para o seu verdadeiro dono, que é Deus. E devemos lembrar ainda que humildade é compreender que tudo que acontece com os outros, de bom e de ruim, pode acontecer com a gente. Portanto, se os outros devolvem a Deus suas pessoas queridas, nós também podemos ter que fazer a devolução a qualquer momento. E o fato de acontecerem coisas ruins com a gente significa que somos como todo mundo, pois o sol e a chuva caem em cima de todos. Também coisas boas e ruins acontecem a todos aqui na Terra. E as experiências dolorosas não são castigos, são sim experiências necessárias para o nosso crescimento, evolução espiritual, aprimoramento como ser humano. Pois qual o sentido da vida? O sentido da vida de todos nós é que viemos ao mundo para evoluir, melhorar como ser humano. E então, o que fazer com as dores, os desafios, os problemas da vida, que são inevitáveis a todos nós? Crescer com eles, tirando lições de vida necessárias ao nosso aperfeiçoamento como ser humano. E lembre-se, não há dor que dure para sempre. Depois da chuva, o sol sempre aparece. Quero mandar um abraço aí para a Lurdinha, o Toninho e a Betinha lá do Grão-Pará. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Lembrando que semana que vem a gente vai continuar aí falando desse tema, como superar a perda de um ente querido. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Bom dia a todos. Tchau.